Para você, meu amigo jundiaense que está ligado aqui no canal 25, está no ar mais um placar eletrônico. Chegou o mês de novembro e o Campeonato Brasileiro está em sua fase mais do que decisiva. Teve o derby esse final de semana, que derby polêmico. O Corinthians abriu vantagem, mais líder do que nunca. O Palmeiras perdeu e caiu para quarto lugar. Vamos debater tudo sobre o derby. Quem jogou melhor, quem jogou pior, quem não entrou em campo. A arbitragem influenciou ou não influenciou? O São Paulo venceu, eu profetizei. Aqui está o MB que disse: São Paulo vai à Libertadores. O Moselli sempre briga comigo sobre o São Paulo, mas o São Paulo ainda vai disputar a vaga na Libertadores. O Santos venceu e continua com chance de ser campeão brasileiro. Será que o Elano deu jeito? Tudo do Campeonato Brasileiro e mais o Grêmio na final da Libertadores, o Flamengo na semi da Sul-Americana e essa semana tem Brasil em campo, Brasil e Japão e depois Brasil e Inglaterra. Estou aqui recebendo hoje com muita alegria, eu MB, estou recebendo Nivaldo Moselli, o Ademir da Guia da Mesa, aquele que você toca... Você pode fazer qualquer pergunta para Nivaldo Moselli que a bola vem redonda. E Flávio Bagnoli que hoje está bravo, está nervoso. Entrou no estúdio e brigou com o Jaime, brigou com o Aparecido. Flávio está nervoso. Só avisar você que agora é final de ano, Flávio que gosta de fazer festas, Moselli, barraca do beijo. Flávio, nesse final de ano, pode ser o Papai Noel da sua festa. Se você quiser, contrate o Flávio, viu, Aparecido? Flávio faz Papai Noel também, entendeu? E com a equipe do Placar Eletrônico, eu levo o saco, o Flávio dá beijo nas crianças. Flávio é o rei das festas. Senhores, que alegria recebê-los. Campeonato Brasileiro pegando fogo. Ontem teve esse jogo aí que não para de polêmica, grupo do WhatsApp bombando. Moselli, seu destaque inicial, por favor, nosso telespectador anseia ouvir tua voz, Moselli. Tudo bem, Murilo? Tudo Flávio, ótimo, tudo maravilha. Beleza te ver aí. Obrigado. Monteirão, um abraço. Logo ele está de volta também. Mas o meu destaque, amigos, um abração muito grande para todos os amigos aí que assistem o programa, comentam, param para conversar com a gente. Fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo. E a gente vai tendo ideias também e eles também ajudam, de uma certa forma. Mas meu destaque é para o clássico, né? Não tem como deixar de lado esse clássico centenário. Esse é o ano do centenário. O primeiro jogo desse clássico aí foi em 1917, e em maio de 1917 o Palmeiras ganhou 3-0. Então a gente eu fiquei feliz de poder ver esse clássico aí mais uma vez. E foi mesmo porque movimenta o Brasil. Queiram ou não queiram, é um dos maiores clássicos do mundo. É uma grandeza ver essas duas equipes, as camisas, uniforme igualzinho, bonito, casa lotada, movimentando o Brasil, que nem eu disse. Então o destaque é esse daí, o clássico. Depois a gente vai comentar sobre isso. Mas esse clássico aí é inesquecível. Eu pude ver mais um. Tá aí o destaque de Nivaldo Moselli, nosso Ademir da Guia da Mesa, Flávio Bagnoli. Que alegria tê-lo de volta. Obrigado. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Seu destaque para nosso telespectador que aguarda ansiosamente, antes do seu desabafo, daqui a pouco o senhor vai daqui a pouco, desabafo de Flávio Bagnoli. Por enquanto, seu destaque, Flávio. Abração, Moselli. Abração. Monteirão, um abraço aí em casa, o pessoal que nos assiste aí com frequência. A gente agradece de coração ter a atenção e a audiência de vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre o Palmeiras. Nem vou falar sobre o clássico, não vou falar sobre a arbitragem, não vou falar sobre nada disso, porque eu acho que ao longo do programa nós vamos debater isso. O Palmeiras tem algumas coisas que são estranhas. Alguns jogadores que todos sabem que não têm condições mais, nem técnicas, nem psicológicas de jogar no Palmeiras, continuam sendo escalados. E o Palmeiras continua se afundando, sempre por conta dos mesmos. Por coincidência, todos eles têm o mesmo empresário. Será que não está na hora de alguém fazer alguma coisa internamente no Palmeiras? O Palmeiras é uma Ferrari sem gasolina no tanque. Não adianta estar cheio de dinheiro e não ter algumas coisas básicas sendo feitas da forma como devem ser feitas. O Alexandre Matos hoje manda no Palmeiras. Não critico ele, acho ele um grande dirigente, fez muito pelo Palmeiras. Mas está mandando no Palmeiras hoje.
Quando o presidente do Palmeiras vai começar a colocar o dedo na ferida e resolver esses problemas? O Palmeiras vai continuar sendo eliminado até quando? Por conta de escalar jogadores que não têm condições de jogar no Palmeiras. Nem tecnicamente, nem psicologicamente. A torcida não aguenta mais. Vamos esperar. Tá aí o destaque de Flávio Bagnoli, que está nervoso. Hoje, ânimos nervoso, exaltados aqui no programa. Ânimos exaltados. Vamos ver a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Você que está vendo aí a classificação do seu time. O Corinthians tem 62 pontos, seguido de Santos com 56. O Grêmio foi a terceiro com 54. Grêmio e Palmeiras com 54. O Palmeiras caiu a quarto lugar, hein, gente? O Cruzeiro com 51, já classificado a Libertadores, seguido de Botafogo 48, Flamengo 47, Vasco 45, São Paulo 43, o São Paulo em nono, hein? Depois com 42 pontos tem Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fluminense com 42 pontos, Chapecoense 40, Coritiba 38, 16º Sport 36, e aí começa a zona de rebaixamento. Vitória 35, Ponte Preta 35, Avaí 35 e o Atlético Goianiense 27 pontos, que já foi para o Beleléu, o Atlético Goianiense. Moselli, o Atlético Goianiense já caiu? Ah, caiu já foi. Caiu? Caiu, já foi. É. O Avaí também. E a Ponte vai indo e o Vitória também, eu acho. O Avaí também? O Avaí também já, eu acho que vai ser difícil escapar. O Avaí estava Não, mas deu pelos uma jogos melhorada, que ele tem, né? Murilo. Agora já foi pro mas o Beleléu. Avaí- Os eu jogos acho- difíceis. O Avaí Tá pega caindo. o Corinthians e o Palmeiras. E tá os dois que estão caindo, né? brigando pelo título. Tá caindo, né? Ponte Preta e Vitória, e aí? Estão bem encaminhados também. Eu acho que esses quatro aí, Ponte Preta, Vitória, Avaí e Atlético. Você acha que o Sport não cai? O Sport não Vai cai. ficar os quatro mesmo? Vai ficar os quatro. E eu você, acho. Flávio? A chance maior é para esses quatro. Até pelo caminho que eles têm até o fim do campeonato, eles têm caminhos mais difíceis do que o Sport. Mas o Sport também não confio muito não. Mas o meu palpite hoje é que cai esses quatro. Cai esses Infelizmente. Bom, vamos falar do derby então, que o derby pegou fogo, como o Moselli falou, 100 anos de Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Hoje se fala muito que talvez Corinthians e São Paulo era o maior, mas quando tem Palmeiras e Corinthians, gente, é uma nitroglicerina no domingo, né? Chega o domingo à noite, mas o domingo à tarde não chega. Parece que o jogo, né, é realmente nitroglicerina. Moselli, enquanto você vê aí os melhores momentos de Corinthians 3, Palmeiras 2, ontem teve 46 mil pagantes, tá? Na Arena Corinthians, no Itaquerão. Fale do jogo, Moselli, o que você viu? O Corinthians se recuperou, o Corinthians voltou a jogar bem, foi boa a entrada do Cleison. Fale do jogo, fale do Corinthians. E aí, Moselli? Eu acho que tem, olha, a gente estava comentando, criticando um pouco o Carille, porque ele estava sendo muito teimoso, tal, não mexer na equipe. Eu acho que alguém de lá de dentro deve ter chamado, feito um tipo de uma reunião. Falar, Carille, vamos ver como é que faz isso aí, essa teimosia aí que você adquiriu talvez do Tite, do Mano, de ficar sempre com a mesma equipe, tem que mudar essa hora. E ele tá aí, o Cleison estava merecendo já a vaga, ele estava merecendo muito. Isso aí é uma coisa incontestável, ele. E ele surpreendeu também, reforçando mais o meio de campo, sabendo que o Palmeiras teria jogadores perigosos e velozes, caso do Moisés, tudo, e entrou com o Camacho. Então, de uma certa forma, o Corinthians surpreendeu o Palmeiras, inclusive, Murilo, eu acho, na forma de jogar. O Corinthians começou o jogo em cima do Palmeiras, que o Prazo chegou a fazer 2 defesas lá impressionantes. Começou como o segundo tempo que o Corinthians havia jogado contra a Ponte Preta. Então, ele provou, para ele mesmo, até ele conseguiu ver ontem, que o Corinthians tem condição de jogar para frente. Não naquele velho estilo que ele estava insistindo. Eu acho que isso foi fundamental. E ganhou também de um adversário espetacular, né? A gente critica um pouco, fala, não, o Palmeiras está fraco, tem um jogador, como o Flávio falou, tem jogadores que não merecem vestir a camisa. Também concordo. Tem jogadores que eu vi, graças a Deus, eu vi jogadores vestirem a sagrada camisa do Palmeiras. Dá para citar muitos. Por exemplo, na ponta direita eu vi Julinho Botelho. Vocês não têm noção do que era Julinho Botelho.
E mais para frente também o Edu, junto com o Leivinho. Então, eu cheguei a ver isso. Então, quando você vê jogadores desse nível, você fica com saudade até. Mas eu acho que o Palmeiras, por ser um grande adversário, valorizou muito a vitória do Corinthians, que foi merecida. Teve alguma interpretação de arbitragem? Teve. Daqui a pouco vamos falar disso, Moselli. Daqui a pouco a arbitragem. Mas foi merecida a vitória do Corinthians. Flávio, o Corinthians, na minha visão, entrou mais ligado no jogo. Entrou mais forte. Quando o Corinthians ia para uma dividida, ele chegava junto, Você pode falar, porra, deixou o pé, uma hora o Fagner ali deixou o joelho nas costas, não sei se foi do Dudu. Isso faz parte do futebol hoje. O futebol brasileiro tem uma característica, tem um DNA. Você acha que o Palmeiras não entrou ligado assim? Por que o Palmeiras não entrou? Faltou experiência para o Valentim, porque o Carille, tecnicamente, né, ou teoricamente, é interino, o Valentim é interino e o Elano também. Também. Dos 3 principais times, o que está em primeiro, segundo, se bem que o Palmeiras está em quarto agora por causa do Grêmio. Mas você acha que faltou experiência para o Valentim armar o time para... Era uma final, gente. Era uma final. O Palmeiras não entrou com esse espírito de final. Como você vê isso? Eu acho que você tem razão. O Corinthians entrou muito mais ligado no jogo. Você via os jogadores mais pilhados. Esse tipo de jogada, como você citou aí do Fagner, de cair na caída, pôr o joelho nas costas, faz parte do jogo. Um clássico desse nível... os nervos estão lá em cima e tem que entrar ligado e tem que ter jogador com perfil. Por exemplo, jamais o Palmeiras poderia entrar em campo com o Bruno Henrique e não entrar com o Felipe Melo, é a minha opinião. Esse tipo de jogo é a cara do Felipe Melo. Aí tem gente que fala assim, mas ele vai ser expulso, o Daverson não ia ser expulso, deu uma cotovelada no cara, foi expulso. Felipe Melo, que inclusive arrumou confusão no túnel do vestiário com o Cleison. Mas eu ia falar isso aí mesmo. Mas é esse tipo de jogador que tem que jogar esse tipo de clássico. É o tipo de partida que precisa ter jogador com esse perfil, com personalidade forte, que briga, que vai para dividida. O Bruno Henrique não tem esse perfil. Sem contar que o Valentim caiu na armadilha do Carille. O Palmeiras vinha jogando os últimos jogos com a zaga sendo formada, Edu Dracena e Juninho. O Juninho é canhoto, jogava pelo lado esquerdo e o Dracena pelo lado direito. Ontem, com a entrada do Mini, ele inverteu a zaga. O Dracena, que teoricamente é o jogador mais lento da zaga, até pela idade, mas que tem experiência, conhece os atalhos do campo, mas é mais lento, jogou do mesmo lado do Egídio, que é o jogador mais vulnerável que o Palmeiras tem. O Palmeiras perde 90% dos jogos em cima do Egídio. Ontem, o Corinthians jogou 90% do jogo pelo lado direito. E quando fez um ataque pelo outro lado, o jogador que fez o gol entrou pelas costas do Egídio e fez o gol, porque eu acho que ele estava olhando a borboleta, se a luz do campo estava ligada. Então é isso. Então ontem o Valentim tomou um nó do Carille. Foi surpreendido. Eu acho que se ele tivesse estudado um pouquinho mais o Corinthians, o Palmeiras não tinha caído nessa armadilha. Moselli, ontem, o Flávio está falando de Felipe Melo. Independente de Felipe Melo, eu estou falando para mim como a visão ali de jogo. Você não acha que alguém podia ter surpreendido ali, por exemplo, o Valentim ter colocado 4 jogadores no meio campo? O Palmeiras joga no 4-3-3 desde a era Cuca. Chegasse ontem e falasse, é o seguinte, o meio do campo é nosso. A gente vai chegar menos, mas o meio de campo é nosso. Então vamos jogar com 4 jogadores no meio. E o Palmeiras continuou jogando com o Keno, com o Dudu, entendeu? E com o Borja. E aí, Moselli, não tem uma variação tática, é um negócio absurdo. E aí o Palmeiras começa a tomar gol, começa a colocar atacante e tirar o meio. Começa a colocar atacante e tirar o meio. Não é um desespero isso? Eu acho que isso aí tem um pouco de história também, Murilo. Se pegar retroativo, o Palmeiras jogou, quando o Valentim assumiu, jogou contra o Atlético Goianiense, que é um time que já caiu, como nós falamos. Depois jogou contra os reservas do Grêmio, praticamente. Ganhou o jogo. Então veio, teoricamente, não estou dizendo jogou que é contra isso. A Ponte no meio do caminho, está na zona de rebaixamento. Jogou contra o Cruzeiro, Sim. Que deu uma trombada com o Cruzeiro, que é um time melhor. Falou, opa, aí eu acho que ele devia ter pensado no que mais ou menos você está falando. Opa, não é tanto que nem nós estávamos com esse entusiasmo, o time não é tudo isso, não. Contra o Cruzeiro foi um sinal. Agora ele foi surpreendido pelo, como você falou, pelo Carille, porque ele não esperava também o Corinthians em cima, mas esqueceu do fundamental, da torcida do Corinthians.
num clima daquele, depois do treinamento, com 32 mil pessoas no sábado, ele só poderia esperar o Corinthians em cima. O Corinthians não ia ficar atrás. E foi o que aconteceu. Eu acho que a torcida, como sempre também, levou muito o Corinthians a isso daí. E o Valentim ficou achando que estava bom o time e não mexeu. Como o Flávio falou também, Felipe Melo seria uma grande opção, mas chegar nele e falar, cuidado, não ser expulso. Mas eu acho, Flávio, do Felipe Melo, que ele está ainda voltando em forma. Ele está sem jogar. Faz tempo. Então, em forma ele está sem ritmo de jogo. Então, sem ritmo de jogo. Então, provavelmente por isso que ele não jogou. E o time está, como eu disse, o time estava confiante, mas foi muita confiança e esqueceram de ver outro lado. Roseli, como você está falando também, deixar claro, né? Deixar claro. O Palmeiras ganhou, realmente ganhou da Ponte Preta, ganhou do Grêmio, ganhou do Atlético Goianiense. Todos esses jogos, para quem assistiu, teve falhas clamorosas do Egídio. Palmeiras, quando você vai tirar o Egídio do time? Embora! Tira fora o Egídio, chega de Egídio. Roger Guedes, fora! Fora! Vocês fazem mal pro time do Palmeiras. Qualquer torcedor palmeirense está vendo isso há 6 meses. Vocês fazem mal pro time do Palmeiras e a diretoria não faz nada. É uma vergonha ver Roger Guedes e Egídio jogando com a camisa do Palmeiras. Quando o Palmeiras ganha, existem falhas clamorosas. E ontem tiraram o Keno, o melhor jogador desses 4 jogos, no intervalo e colocaram o Roger Guedes. Isso é uma vergonha. Vergonha para um time dessa grandeza que falta comando, falta presidente, falta tudo. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Jogou com raça, com determinação. Moselli, o Corinthians colocou a mão na taça ontem? Uma das mãos? Não, eu acho que ainda não. Ainda não, porque o Corinthians tem um jogo perigosíssimo no meio da semana contra o Atlético Paranaense. Tem o Flamengo no Rio ainda. Tem o Corinthians uma grande vantagem agora. Não são 6 pontos só pelo Santos, não. Que mesmo o Corinthians perdendo os 2 jogos, vai empatar com o Santos, mas no critério primeiro, que é número de vitórias, o Corinthians tem uma a mais. Então são 7 pontos, teoricamente. Essa é a verdade. O Corinthians já pode perder 2 jogos. Faltam 6, tem que ganhar 4. Ou ganhar ou empatar ou jogar bem, porque vai depender. O problema maior era o Palmeiras, e o Palmeiras conseguiu de 17 pontos, ia para 2 e o Palmeiras conseguiu fazer aquilo. Encaminhou bem mesmo o título. Flávio, o Corinthians colocou uma mão na taça? A vantagem agora ficou bem considerável. 6 pontos, faltando 6 rodadas, entre aspas 7, né, por conta do critério de desempate. Eu acho bem difícil que o Corinthians agora, depois desse resultado contra o Palmeiras, que eu acho que o Corinthians ainda vai oscilar, vai ter desfalques, o Corinthians tem alguns jogadores que estão suspensos para jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, que é um jogo teoricamente complicado, normalmente é complicado, mas o Corinthians tem 2 jogos, na minha opinião, tranquilos em casa depois. O Avaí e o Fluminense são 2 jogos que eu acho que o Corinthians vai conseguir passar com tranquilidade por conta do momento psicológico. Do jeito que o Corinthians estava, eu achava que os jogos poderiam complicar. Mas assim como no Campeonato Paulista a vitória sobre o Palmeiras deu esse empurrão para o Corinthians, isso foi fundamental. Eu acho que agora vai dar de novo, porque uma vitória como essa dá uma moral enorme. O Corinthians... E falando nisso, melhor jogador ontem do jogo, melhor jogador do derby, para mim foi Jô, que ganhou todas as bolas, todas. Ele desequilibrou. Moselli, quem foi o melhor jogador ontem? Sem dúvida, Jô. Sem dúvida, Jô? Ganhou todas as bolas, jogou como pivô, decisivo na hora do pênalti também. Pegou a bola, foi lá e fez o gol, que ele já havia perdido uns 2 pênaltis. E eu acho que ele é isso aí mesmo, o Jô. Para você, Flávio, melhor jogador do derby ontem que desequilibrou? Sem dúvida nenhuma foi o Jô. A defesa do Palmeiras não conseguiu ganhar uma bola dele. Ele espanou todas as bolas que vieram pelo alto de cabeça e por baixo ninguém conseguiu antecipar ele uma única vez. Isso é mais um motivo para a gente discutir aqui e jogar no 4-4-2. Joga com 2 volantes marcadores e com 2 homens para armar. Você tem essa aproximação, a compactação dos volantes com a zaga. Você não dá esse espaço, esse buraco onde o Jô jogou ontem para ficar recebendo bola o jogo inteiro. Foi mais um erro. Aí a gente volta na questão tática. O Valentim foi mal ontem. Tomou um baile do Carille e deveria ter entrado com o time de outra forma. Não deveria ter voltado o Bruno Henrique. E outra coisa... Palmeiras pagou o preço. Poderia ter jogado o Bruno Henrique, mas com mais um.
Não, com mais um ajudando com ele. o Thiago Santos, que é um mas grande pode ser o marcador. Bruno Henrique, o Moisés do lado dele, o Tietê e o Guerra, por exemplo, com 10 e o Dudu e o Keno aberto. Ok. Entendeu? E Sem um depois o jogador de Borja pode referência. entrar. Exatamente. Ou Dudu e Borja. Era ou assim que Keno tinha que ter e. entrado. Beleza, mas O deixou Palmeiras meio de perdeu o campo. jogo ontem, Perdeu no meio de campo. Perdeu, O Flávio. Palmeiras perdeu o jogo no meio campo. Eu ia falar que mais ou menos faz parte do que nós estamos conversando. Eu, pelo menos, tenho criticado as atuações do Rodriguinho. Ele não estava jogando bem. Mas ontem ele foi também fundamental nessa parte do campo. Porque que o meio do Palmeiras, não jogou. O Palmeiras perdeu o jogo no meio campo. Ele jogou nessa área aí que mais E precisava. o Palmeiras tem uma vulnerabilidade enorme, que são as laterais. Os laterais do Palmeiras marcam mal. E o Carille enxergando isso, tirou o Jadson porque não estava ganhando meio campo. Exato. Falou assim, não está ganhando meio entrada campo, do Camacho. dá uma segurada. Camacho. Pôs o Camacho. E pôs o Cleison aberto. Exatamente. E o Romero. E o Romero sempre fechando o meio. Gente, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o Romero é talvez um dos jogadores mais aplicados taticamente que eu conheci. Agora, tecnicamente, na minha opinião, é um jogador ruim demais. Ele acabou com o jogo, acabou com o Egídio, deu caneta, pelo amor de Deus. Jogar nas costas do Egídio é uma piada. Meu Deus. Perguntas picantes, perguntas. Moselli, a arbitragem interferiu no resultado do jogo ou não interferiu no resultado do jogo? Não, eu acho que não interferiu, não. Primeiro que eu falei que foi merecida a vitória. Porque isso aí foi merecida. Foi merecida, ponto. Interferiu ou não interferiu no resultado do jogo? Não interferiu, vou explicar por quê. Foi 2 lances, o primeiro no impedimento interpretativo. Então você não pode crucificar o juiz que está aí em 1 segundo, ele tem que tomar a decisão. E foram 15 centímetros, meu Deus do céu. Não é 1 metro, 2 metros adiantado no impedimento, 15 centímetros. Então eu acho que aí foi interpretativo. O Bandeira pode ter falhado. E outro também, no lance do pênalti, você fica na dúvida. Imagine o juiz na hora lá. Eu acho mais que foi o gol que o Romero fez, mais duvidoso do que a penalidade. Porque a penalidade, se você for ver, dá a impressão de ser clara, mas é duvidosa também. É impressionante. Flávio, a arbitragem interferiu no resultado do jogo, independente do Corinthians ter merecido a vitória ou não, para você? Na minha opinião, são 2 coisas distintas. Na minha opinião, interferiu no resultado do jogo. Embora o Corinthians tenha jogado melhor. Mas tem o lado do que o Moselli está dizendo aqui. São lances que a gente tem que assistir várias vezes na televisão para a gente saber se foi, se não foi. Para o juiz que tem que decidir na hora, é bem complicado. Eu assumo isso. Agora, interferiu. Foram 2 gols. O jogo estava 0-0 e o primeiro gol saiu de uma jogada irregular. O Corinthians estava jogando melhor que o Palmeiras naquele momento, muito melhor. O Fernando Praz já tinha feito um milagre antes disso. O Corinthians estava jogando muito melhor, estava merecendo o gol. O gol foi feito de forma irregular. O jogador estava impedido. Agora, na minha opinião, interferiu no resultado do jogo, mas é aceitável que o juiz Flávio, não tenha agora tem um detalhe, Flávio, eu concordo com você. Mas tem um detalhe, no primeiro gol, a gente fala, o juiz errou. Bandeira errou. Agora, pelo amor de Deus, um jogador profissional, primeiro o Praz, que a bola passou na área pequena, fraca. E segundo o Egídio, que como você falou, não, tá fazendo o quê? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Agora, Moselli, o juiz errou, mas o jogador profissional... Mas eu acabei de dizer, o Corinthians estava jogando melhor, mereceu ganhar o jogo. No gol do Babuena também, como é que pode? Ele está sozinho. Sozinho ele está. Atrás de quem? Erro de pré-mirim. Atrás do Egídio. Você está no pré-mirim treinando ali o professor. Por isso que eu falo, teve professor, mas teve também colaboração dos jogadores do Palmeiras. Pergunta, Moselli, para você, pergunta de Thiago Oliveira. Thiago Oliveira está pedindo para perguntar aqui. Por que toda vez que existe lance interpretativo em jogo decisivo é a favor do Corinthians? E pior, o lance do Gabriel que voltou já com amarelo sem autorização, que deveria ter tomado amarelo e ser expulso. Essa é a minha opinião. Voltou sem autorização, é amarelo, se já tinha, é expulso. Por que toda vez que existe lance decisivo, o Corinthians é beneficiado? Thiago Oliveira está perguntando. Thiago Oliveira, um abração. Pergunta que você fez, hein? É a pergunta do Thiago. Eu acho que isso aí faz parte da história do futebol, Thiago. É um time, o Corinthians é ajudado pelo juiz nos lances decisivos.
também, mas não é só o Corinthians. Palmeiras já aconteceu isso, São Paulo já aconteceu isso, de ganhar campeonato assim, com o Flamengo, com o Fluminense, com todos os times. Então faz parte, eu acho, do folclore do futebol, da história do futebol, é assim. E esse negócio de falar, entrar também com árbitro de vídeo, não vai funcionar. Porque você imagine, que nem ontem, 46 mil pessoas gritando gol, aí para o jogo para ir analisar se foi ou não. Estou para mim, na minha cabeça, lógico. É a história do futebol. É uma coincidência do Corinthians, acontece. Não vou falar que não aconteceu. Aquele lance contra o Tinga também, que o Corinthians ficou campeão brasileiro. Isso aí não é inevitável. Mas como os outros times também acontece. Tá aí, falamos muito do... Inclusive, o Roger tá aqui no grupo Copa do Brasil. O Roger, ele quer perguntar pro senhor. Falou assim, o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Essa é a pergunta. Flávio. Tem ou não tem, sim ou não? Mas pra gente fechar aqui pro intervalo. Não, mas é melhor responder depois. O segundo bloco. Vamos responder no segundo bloco. No segundo bloco, a resposta fique agora com Polo é o comercial mais bonito do Brasil. Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Estamos de volta com o Placar Eletrônico aqui no seu canal 25, em Jundiaí. Que alegria, Proceftor, se você quer importar ou exportar, liga na Proceftor, não perca tempo, agora no final do ano, você quer trazer coisas de fora do Brasil, você quer importar um produto ou você quer mandar lá para fora antes do Natal, antes do Ano Novo, liga na Proceftor, fala com o Marcelo, fala com a Sandra, fala com toda a equipe lá, Proceftor, para você importar ou exportar. E agora voltamos com a pergunta polêmica. O Roger quer saber, o Roger é do grupo aqui do WhatsApp. Roger, um abraço para você, um abraço para o Bates, para o Vespa, um abraço para o Chibuca, um abraço para o Alonso, um abraço para o Thiago Oliveira, toda a galera do grupo aqui, para o André, que é santista, o André que não tem nada a ver com isso, que é santista, para o Ale Botelho, nosso correspondente internacional, toda a galera do grupo, que o grupo não para, desde ontem, Moselle, o grupo explode assim. O Palmeiras tem ou não tem Mundial, Flávio? Responda! Roger. Jogador. Eu perguntei, eu não pipoco não. Jogador. Assim como eu perguntei da arbitragem também pro Moselle. Toda vez é influenciado ou não, e o Moselle respondeu. Ô Roger, meu parceiro de concentração, irmão, dá uma dessa comigo, mas eu vou te responder. É o seguinte. Sem enrolar, Flávio. Não tem enrolação. Não tem enrolação. Eu vou dizer o que acontece. Campeonato Mundial FIFA, de verdade, começou a partir de 2004. A FIFA até discutiu se de 2000 era, não era, que quem inventou o campeonato de 2000 foi a Trafic, a ISL, que quebrou, e a Rede Bandeirantes de televisão. Foram eles que inventaram aquele primeiro Mundial. Ele vai nos enrolar.
Não vou enrolar não, eu vou Mas falar a ele falou verdade. do Palmeiras. Rápido, o tempo Vou hoje, falar nós a temos que falar verdade. do Tricolor, Deixa- do a Santos, tem que FIFA falar do Grêmio. deixa eu falar. Nós temos que falar, Deixa- Flávio. deixa- Tem que ser primeiro, rápido. Então deixa eu falar. Do primeiro Mundial, deixa É eu tempo falo. de TV, é tempo Dá de licença, TV. a por pergunta favor. não é pra mim? O senhor responde em 30 segundos. que Eu vou cortar. responder do jeito que eu acho correto. 30 segundos, por É o favor. seguinte, a FIFA reconheceu as taças intercontinentais, que era um único jogo entre o campeão da América do Sul contra o campeão da Champions League. Não tinha times do mundo todo e ela reconheceu isso como mundial. E eu acho que é mundial. Mas não é campeonato mundial, é campeão da taça intercontinental. O Palmeiras não é campeão mundial, o Palmeiras é campeão da Copa Rio, que foi um torneio onde jogaram os maiores clubes do mundo, que foi organizado pela FIFA. Quem entregou esse troféu para o Palmeiras foi o Jules Rimet, o presidente da FIFA, num jogo no Maracanã com mais de 100 mil pessoas. O Palmeiras representando o Brasil. Então o Palmeiras não é essa, é mundial, não é mundial. O Palmeiras não é campeão mundial no título, mas o Palmeiras ganhou um título a nível mundial chamado Copa Rio, legitimamente, dentro de campo contra os maiores times do mundo. Essa é a pergunta. Não é mundial. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras é campeão da Copa Rio. É um outro torneio também organizado pela FIFA. Dá licença. Tá aí a resposta do senhor Flávio, Bagnoli, Nivaldo Moselli, que tá. Pra mim, o Palmeiras tem mundial. Tem mundial, campeonato mundial Cada um organizado fala o que pela quiser, FIFA. cada um pensa como quiser. Só não chama mundial. O assunto agora é tricolor. Você não vai perguntar pra mim, Não, então? vou perguntar porque eu Você não não vai perguntei pro deixar eu Flávio falar? também. Não. O assunto agora é O tricolor. Monteiro, ele não que deixa fez 1 a falar, 0. Monteiro. Ele não me perguntou da arbitragem. A Socorro, pergunta do socorro. Thiago Oliveira foi pro senhor, não foi pra ele, e a pergunta pro Roger foi pra ele. Mas não posso dar uma foi pro senhor. opiniãozinha Não, o senhor não pequena, pode, Roger, porque o pequena. tempo urge. Espero ter Agora nós respondido, vamos hein? falar de São Paulo, que venceu por 1 a 0, venceu de novo. São Paulo, que pra mim, desde o começo, falei, São Paulo vai disputar a vaga de Libertadores. Moselli, fale do jogo, São Paulo 1, Gonder Hernanes, que salvou a melhor contratação do Brasil esse ano, do Campeonato Brasileiro, para jogar foi Hernanes. E essa diretoria do São Paulo precisa ter o seu ponto ganho aí. E aí, Moselli? Aí deixa eu só falar, saindo um pouquinho da linha, e mandando um recado pro meu amigo, Tite, leva o Hernanes para a seleção. Meu Deus do céu, que esse cara tá jogando, ele já jogou no São Paulo de lateral direito, jogou de lateral esquerdo, primeiro volante, segundo volante, meia, tá em forma. Então não fica com o Juliano, com outros aí. Leva o Hernanes para a seleção urgente, passou da hora. E quanto à vitória do São Paulo se recuperou no campeonato, como nós tínhamos comentado aqui, de cair. É um time que está montado. Falta o quê? Tempo para entrosar, que o Dorival Júnior vinha falando, para pegar confiança. E o São Paulo está pegando essa confiança na hora certa. E eu aposto no São Paulo, não na Libertadores. Na pré-Libertadores é quase certeza, mesmo porque eu acredito que o Flamengo ganhe a Sul-Americana, abre uma vaga, 8, e o Grêmio ganha a Libertadores, abre outra vaga, 9. Então o São Paulo está, e tem um confronto direto com Vasco e Botafogo, que estão brigando por essa vaga. Então o São Paulo, sim, está encaminhado para a Libertadores. E quanto ao jogo, foi tranquilo. Foi lá, fez o que tem que fazer. E precisava fazer, ganhou os 3 pontos. Ganhou 9 seguidos já. Eu concordo plenamente com Tá você, crescendo Moselli. na hora certa. Concordo plenamente. São Paulo está crescendo na hora certa. Vou perguntar para o Flávio também. Eu só tenho uma dúvida de tudo que você falou aí. O Flamengo está rastejando, hein? É. Eu acreditava no Flamengo há 1 mês atrás, 2 meses atrás, que o Flamengo ia estar no G4, que o Rueda era um treinador que ia se adaptar rápido, diferente dos outros que demoram. O Flamengo está rastejando. O Flamengo classificou na Sul-Americana com aquele gol. Tudo bem, não foi no final do jogo, fez 3-3, mas rastejou. Daqui a pouco nós vamos falar. E eu acho que do jeito que o Flamengo está jogando, e se tiver algum problema com o Guerreiro, já teve com o Hever, se tiver algum problema, o Flamengo não ganha a Sul-Americana e não abre essa outra vaga. É que o assunto agora é São Paulo. Mas eu acho que não vai nem chegar no G9. Flávio, São Paulo, daqui a pouco a gente vai falar de Sul-Americana e falar de Flamengo, que está rastejando, mas o São Paulo tem 43 pontos agora, com 32 jogos. Se recuperou, você acha que Arboleda e Rodrigo Caio se entrosaram agora? O Rodrigo Caio melhorou nos últimos jogos, que o Arboleda já via bem. E aí, fale do tricolor. Eu acho que o Hernanes, na minha opinião, ele tem que ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro esse ano. O cara chegou da Europa,
da China, estava na China, mas passou os últimos ele anos na Europa. Veio para cá. Sinceramente, eu acho que o São Paulo escapou mesmo do rebaixamento por conta da contratação desse jogador. O jogador ele decidiu todos os jogos. Os últimos jogos, ou ele faz gol, ou ele dá passe em 90% dos gols do São Paulo. Então eu acho que esse cara foi decisivo para o São Paulo sair da situação ruim que estava. Com relação à Libertadores... Só uma pergunta, merece seleção? Sem dúvida nenhuma, não existe ele não estar na seleção esse jogador. Não, ele tá, pelo que ele está jogando hoje. Ele está reconstruindo, né? Mas ele estava mal, ele voltou. Mas agora seleção é momento. Ok, o que ele está jogando tem ainda hoje... 3, 4 meses aí para continuar. Mas na minha opinião, tem que levar ele para a Copa. Ok. Na minha opinião. Agora, também na minha opinião, eu tenho sérias dúvidas se o São Paulo chega na Libertadores. Porque na minha opinião não vai ser G9. Eu acho que o Flamengo não vai ganhar a Copa Sul-Americana. Pelo que está jogando, não vai ganhar. E o Grêmio, eu tenho sérias dúvidas. A Libertadores vai se decidir na Argentina, depois nós vamos conversar sobre isso. E o Lanús, que é o adversário do São Paulo, eliminou o São Lourenço e eliminou o River, que eram 2 times favoritos. Perdendo de 2-0, virou para 4-2. O Grêmio vai vencer a Libertadores, vamos esperar. Vai passar o carro. Vamos esperar, vai passar até o carro. Até a pé nós iremos. Todo mundo vai passar o carro com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Um abraço pro meu pai, que adora o Grêmio. Pai, te amo, entendeu? Você adora o Grêmio, eu gosto um pouco do Grêmio, também não é tanto assim. Mas o Grêmio vai passar o carro, vai vencer a Libertadores. O assunto agora é São Paulo, já falei. Assunto. Já o falei. senhor falou do Lanús, falou do Grêmio. Não, já falei. O assunto é, eu perguntei se Arboleda e Rodrigo Caio se entrosaram. Pode se entrosar. Para mim, eles são uma zaga bem fraca. Bem fraca. É que o grande segredo do São Paulo é que o São Paulo organizou o meio de campo. Jusilei, o Petros e o Hernanes endireitaram o meio de campo do São Paulo. E o Cueva, que é um cara que ajuda, além de armar, ele ajuda também a compor o meio. O segredo é o básico do futebol. Se ganha jogo e se perde jogo no meio de campo. O São Paulo endireitou o meio de campo, a defesa começou a entrosar, entre aspas, sofrer um pouco menos, e o ataque também passou a ser municiado de forma mais eficiente. Por isso que o São Paulo conseguiu evoluir do jeito que evoluiu. Confiança, né? Confiança é fundamental. Prato voltou a ter a confiança que precisava e Cueva vai fazer falta? Vai. Nossa, o Cueva vai fazer falta para o São Paulo. Para essa classificação aí que o Flávio está na dúvida, você acha que vai fazer falta? Mas eu acho que, como eu disse, São Paulo com a confiança que está, o Lucas Prato também, você lembrou bem, está jogando, voltou a jogar o nível que ele jogava, preocupando as defesas. E do jeito que está o moral do São Paulo, o Dorival Júnior acertou o time, está mantendo o time, isso que é importante, está jogando os 11, mas o Cueva vai fazer falta sim, Murilo. Tá aí, o tricolor que se recuperou, que bom São Paulo. Eu falei que não ia, ao contrário desses senhores aqui, que diziam, eu não sei, olha, não sei o que está correndo risco, nunca correu risco. Tricolor que vem aí com Monteiro tudo e vai para Libertadores. Monteiro que dá os prognósticos tudo errado, ele falou que ia cair. O assunto agora é Santos, o Santos que voltou a vencer, que legal ver o Santos vencer. Bruno Henrique acabou com o jogo de... Como joga o Bruno Henrique. Mozelli, enquanto você vê os melhores momentos de Santos 3, Atlético Mineiro 1, pergunta é, se aquele dia o Levir Coupe caísse, que mandaram o Levir Coupe e recontrataram ele naquela... Se caísse antes, será que o Santos não teria um resultado melhor contra o São Paulo já? E não estaria numa outra condição hoje, se o Elano tivesse assumido antes? E aí, Mozelli, fale do Santos que está a 6 pontos do Corinthians, hein? A gente não considera aqui, 7, não fala. 7 porque tem o critério de desempate, mas está 6 na tabela. E aí, fale do Peixe. O Santos tá jogando, voltou o Renato, que é uma peça importantíssima. E depende muito do Lucas Lima. Quando o Lucas Lima joga, o Santos vai, que é uma beleza. Tá o Ricardo Oliveira numa regularidade incrível, fazendo gol todo jogo. Também readquiriu a forma dele. Tem o Bruno Henrique, que está jogando muito bem. Então o Santos é um time arrumado. Perdeu o Zeca, que estivesse, já estaria melhor ainda. Mas está adquirindo também confiança na hora certa. Eu acho que a mudança do Elano é que nem aconteceu com o Cuca. Mudou o ambiente, só isso. E eu acho que é passageiro também. Vai mais 1, 2, 3 jogos, mas vai incomodar muito. Eu acho que o Santos está brigando pelo título, sim. Pela regularidade que a equipe está mostrando. Para mim, um jogador que faz a maior diferença agora no Santos chama-se Vitor Ferraz,
que voltou. O Vitor Ferraz dá uma maturidade no time do Santos. Tem uma consciência de grupo, onde os caras confiam nele. O Vitor Ferraz vem, o David Braz joga melhor. O Lucas Lima joga melhor, se sente mais apertado ali. O Ricardo Oliveira faz gol. É impressionante como o Vitor Ferraz é um equilíbrio. Flávio, o Elano vai saber levar esse time nos 6 últimos jogos, vai ter experiência para isso e disputa título? Eu acho que pode até disputar, porque é o time que está mais próximo do líder, que é o Corinthians. Mas eu, sinceramente, eu vejo o Santos completamente perdido. A torcida... O Lucas Lima, cada vez que ele pegava na bola, a torcida xingava ele, vaiava ele. Esquece isso. Ele jogou bem, armou bem o time do Santos, jogou bem, fez grandes jogadas, assistiu o jogo inteiro. E a torcida vaiando o cara. Agora esquece isso, o Santos está brigando, tem chance. Apoia o cara. Quando acabar o campeonato, se ele sair pela porta dos fundos, aí sim, xinga ele, bagunça com ele, faz o que quiser. Só não bate, violência que não justifica. Mas enquanto o cara tá jogando, apoia o jogador. A Vila Belmiro estava cheia, estão vaiando o cara, mandaram o técnico embora. São essas inconstâncias que eu acho que faz com que o Santos não tenha essa segurança para poder chegar. O resto... Eu acho que o Santos poderia chegar sim. O Santos fez um excelente jogo. O que o Bruno Henrique jogou, você assistiu o jogo? Nossa, o Bruno Henrique acabou com o jogo. É muito difícil marcar esse jogador. Sem contar que o Atlético Mineiro é um time completamente envelhecido, né? Fizeram um alarde do Atlético Mineiro, inclusive eu confiava muito mais no Atlético Mineiro. Aí você analisa a escalação, tem 6 jogadores com idade muito avançada. É o Vitor, é o Leonardo Silva, é o Fábio Santos, é o Elias, é o Robinho, é o Fred. De 11 tem 6 com a idade já bem passada. Então o time é um time também que não é tão difícil de ser batido assim, né? Então vamos aguardar. Eu acho que o Santos pode chegar, mas eu acho bem difícil. Moselli, se a diretoria não atrapalhar, o Elano pode fazer um bom trabalho nesses últimos 6 jogos aí? Eu acho que nesses últimos 6 jogos dá até para levar, que é no embalo que está indo, que é o caso do Lucas Lima, que o Flávio falou. O Lucas Lima é impressionante, vazou de dentro da diretoria do Santos que ele já tem contrato assinado com o Palmeiras. E a torcida é emoção. Como é que vai torcer para um cara que já tem contrato com o Palmeiras? Mas é verdade isso? Já disse que é verdade, tem fonte. Não, mas aí é especulação. Então, é especulação. Que faz mal pro Santos, faz mal pro Palmeiras, faz mal pro elenco, mas é o que o Moselli está falando, acontece. Para chegar no Elano, então o Elano deve ter feito o que, Lucas Lima? Vem aqui, esquece tudo isso aí, que você é meu amigo. Conversou com ele. Você vai jogar comigo. Joga agora. Você vai jogar esse jogo aí bem, depois nós vamos resolver. Joga, e isso ele consegue, porque do que? Ele é do meio. Ele é do meio, o Elano tem isso aí. Agora, eu tenho uma opinião bem particular. Para dirigir São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, técnico tem que ter experiência, muita experiência. Não dá para ficar com um técnico interino que um jogo ganha, o outro perde, fica balançando. Não dá tranquilidade para o elenco, não dá confiança. Isso que eu acho fundamental. Então, pergunta sua, o Elano vai até o final do ano e o Santos deve contratar um outro técnico. Para mim, o Santos disputa ainda com muito pouca porcentagem o título. A disputa. Disputa o título ainda, porque o Santos é um time letal. O Santos tem o Vanderlei lá atrás que fecha tudo, o David Braz que faz um gol de cabeça de vez em quando e Bruno Henrique que desequilibra toda vez. Se o Bruno Henrique não se machucar, porque ele vinha machucado. O Ricardo Oliveira fazendo gol, né? O Bruno Henrique jogando bem, o Ricardo Oliveira recebe bola, tudo. Então eu acho que o Santos ainda respira, assim como para mim o Palmeiras disputa, tem que brigar pelo vice-campeonato, já falava isso aqui há muito tempo e não se posiciona com o Alberto Valentim, que precisa entender que a máquina que pegou. E assim vai o Brasileirão. O assunto agora é Libertadores de América. O Grêmio é o representante do Brasil na Libertadores. Grêmio que vai fazer a final contra o Lanús. O primeiro jogo é dia 22 na Arena Grêmio e depois no dia 29 na Argentina. Moselli, fale de Grêmio na final da Libertadores, o representante do Brasil na Libertadores, que o tempo urge. Bom, primeiro que é merecido, totalmente merecido essa chegada do Grêmio. Que a gente estava comentando que a estrutura do time do Grêmio é a melhor que tem no Brasil. Os jogadores, a composição quando joga, principalmente o Luan, que é craque. Agora, o adversário que o Grêmio vai ter não é qualquer coisa, não. O River fez 1-0 no campo dele, fez 2-0 no primeiro tempo,
contra o Lanús estava 3-0, o Lanús virou 4-3. Então imagine o moral que esse time tem. E o caldeirão que é lá, que a gente sabe. Então vai ser fundamental, na minha opinião, o Grêmio fazer o resultado na arena. Se ele fizer 2, 3-0, tudo bem. Se for com 0-0, 1-0, lá na Argentina não passa. Quem vai ser campeão da Libertadores? Seco. Seco. Eu estou torcendo pro Grêmio, lógico. Quem vai ser campeão da Libertadores? Você me pegou agora. Grêmio ou Lanús? Eu acho que o Lanús fica campeão. Flávio, quem vai ser campeão da Libertadores? Grêmio é o representante brasileiro. Para mim, o Grêmio vai passar o carro, atropelar o Lanús. Vai ser um atropelamento. E o Grêmio joga melhor fora de casa. Lembra sempre, o Grêmio joga melhor fora de casa. O Lanús não vai ver a bola lá, vai achar que tá, porque fez 4. Um time que toma 4 gols. O River Plate ganhou de 8 lá do outro time boliviano, que até hoje não sabe se entregou, se não entregou. É uma vergonha. Grêmio vai ser campeão da Libertadores e vai jogar com o Real Madrid, hein? Vai jogar com o Real Madrid. Grêmio e Real Madrid no final do Mundial. Nós vamos estar aqui, inclusive, para comentar. E aí, Flávio, você que veio de azul hoje, em homenagem, quem vai ser campeão da Libertadores? Em homenagem ao seu Bronzeri, que é uma pessoa maravilhosa. Seu Bronzeri, um abraço. Quem eu gostaria que ganhasse ou quem vai ser o campeão? Quem vai ser campeão? Lanús. Quem vai ser campeão? Lanús. Vocês viram que tem 2 secadores aqui, né? Não estou secando, eu vou torcer pro Grêmio. Murilo, nós estamos torcendo pro Grêmio porque abre vaga para mais representantes do Brasil no Libertadores. Grêmio vai passar o carro. O assunto agora é a seleção brasileira, que tem 2 amistosos. O Brasil vai jogar... Moselli, me ajuda aí. O Brasil vai pegar o Japão agora, na sexta-feira, às 10 da manhã. Você que está aí em casa, tranquilo, sexta-feira, 10 horas da manhã. Você que faz eventos igual o Flávio, não esqueça. Você quer um Papai Noel para tua festa, chame o Flávio, que ele vai. E nós vamos junto, eu e o Moselli vamos ser o saco do Papai Noel. Vamos de árvore. A gente vai de árvore, de rena, nós vamos do que você quiser. Moselli, sexta-feira, Brasil e Japão, vai ser um bom teste? Vai ser na França esse jogo, né? Na França, é isso. E aí? É um bom teste também, que é uma escola diferente, o Japão. Sempre um adversário que tem alguma surpresa, está evoluindo o futebol japonês. É um bom teste. Agora, um maior teste mesmo, bom mesmo, vai ser contra a Inglaterra, que é na terça-feira, né? Terça-feira o Brasil vai pega ser um Inglaterra. teste bom, porque o time aí é 18 horas na terça-feira. O time da Inglaterra está montado, rejuvenesceu o time, estão com moral também, classificaram bem nas eliminatórias. Vai ser um grande teste. Mas o Japão também não deixa de ser, não. Quanto vai ser Brasil e Japão? O Brasil ganha de 2-0. Agora, pelo amor de Deus, Tite, põe as reservas para jogar. Não põe não, Tite. Não põe não as reservas. Continue com a sua convicção de deixar os titulares para treinar os titulares. Sempre aqueles 11 lá. O Moselli quer jogar com o time reserva. Vocês não entram num acordo. Vai se preparar para uma Copa do Mundo e o Moselli quer botar os reservas. Vocês não entram num acordo. Não é acordo. Ele quer colocar e eu não quero colocar. Murilo, tem exemplo, Alemanha. A França. De novo a Alemanha. A França, não, a França. A França ganhou o quê no Espanha, espera, deixa eu falar. A França ganhou o quê? A Espanha e a Inglaterra estão fazendo isso, estão testando os jogadores, porque já estão classificados. E o Tite fica com aqueles 11. Então ele leva o Cássio para passear, leva o Juliano, que faz 5 vezes que ele vai passear. Então não adianta. Como é que ele vai usar as reservas na Copa do Mundo? Só uma perguntinha bem rápida. O Cássio vai fazer falta? O Cássio vai fazer falta. Vai fazer falta porque está sem ritmo de jogo. Flávio, quanto vai ser Brasil e Japão na sexta-feira? 3-0 pro Brasil. 3-0 Brasil? Vai passar o carro assim? Vai. Vai? Vai. Quem vai ser destaque do jogo? O Neymar, que joga em casa, vai estar mais fácil para ele. Eu acho que quem vai jogar bem esse jogo e arrebentar vai ser o Paulinho, o Gabriel Jesus e o Neymar. Esses 3. Paulinho, Gabriel Jesus e Neymar. Exatamente. O Gabriel Jesus está no banco no City, hein? No banco, tá jogando o Agüero. Mas lá, Moselli, o Agüero mas ele muda, tem jogo ele muda, mas Guardiola, tem esse perfil. Guardiola. É nível Tite. Guardiola, Tite. Todo mundo Para, você todo mundo. O senhor pega no pé de Tite. Nossa. O Brasil vai ser campeão da Copa, o senhor vai ter que pedir desculpa aqui no ar para os telespectadores. O ano que vem eles vão estar aqui. Eu faço uma festa se ficar campeão. Você viu isso, Jaime? Como ele pega no pé de Tite? Nossa, não, é que você está comparando com o Guardiola. Pô. Estou comparando com o Guardiola, porque o Tite subiu um degrau. Compara ele com o Levir, com os daqui, você vai comparar Pergunta com o Guardiola. para vocês, caso Guerreiro, vocês estão por dentro do caso Guerreiro? É doping, não é? Pediu contraprova, não é? Vai fazer falta na seleção peruana? Vai jogar, não vai poder jogar? E aí? Ele não se pronunciou até agora o que ele usou. Pode ser que ele tenha
tomado um chá de coca, por exemplo. Que é Nem uma... o Zete aquela vez, né? o Zete Chazinho. Não, mas é chá. comum. O Zete era um jogador muito decente, muito profissional e aconteceu isso com ele também. Então não dá para julgar antes de saber. Mas teve a presença de uma substância presente na cocaína. Agora, não dá para saber se o cara cheirou cocaína ou se ele consumiu um alimento ou algum chá que contenha essa substância? Não dá para saber até alguém se pronunciar. Eu acho que já deveriam ter falado. Olha, o Zete, quando apareceu, na hora falaram, ele tomou o chá e aí fizeram a contraprova. Agora, ele vai fazer falta para o Peru e vai fazer falta para o Flamengo. Eu acho que a casa vai cair. Eu não acho que ele vai ser absolvido disso. Se ele não jogar, Mozelli, faz muita falta? Muita falta. Eu acho que contra a Nova Zelândia não faz tanto, mas pro Flamengo ele vai fazer muita falta. Vai estar fazendo, né? Você falou do Flamengo, Murilo, eu estava comentando, eu comentei no outro programa também. O mestre Tele Santana, que sempre falava, o time tem que ser regular com os 3 compartimentos. E eu comentei aqui, vou falar outra vez, o Flamengo tem ataque, meio de campo razoável, estão jogando mais ou menos, mas é bom. Mas a defesa do Flamengo ontem outra vez é muito fraca. Entrega Parar, tudo. Entrega nossa. Entrega, então não dá. É um time que não tem dá ajuste no compartimento defensivo. É que o Flamengo chega na semifinal e cresce demais, né? A torcida, o vai Maracanã. ajudar, vai ajudar. O Flamengo pega o Júnior Barranquilla. É um time muito time chato. bom. Quinta-feira, dia 23. Muito pra chato mim, o time esse mais time chato bom. dos 4 aqui, que a outra semifinal é Libertad e Independiente. O Independiente é o mais chato dos 4. Depois que Vamos se acabar passar a Flamengo e final. Júnior Barranquilla, você me fala. Você acha que o Flamengo passa ou não, Flávio? Não, Não passa? Não passa. Na semifinal já cai. não passa. Eu Pra vi mim, esse Júnior Flamengo- Barranquilla jogar, um time Flamengo muito passa. chato. Uma vez, Flamengo, nação. Flamengo, nada é mais bonito. Maracanã lotado. Ele faz a torcida essas do coisas, não tem Flamengo. nada a ver. Flamengo, Não, você é tá lindo, certo. Flamengo. Não tem nada a Você é ver lindo, o que ele Flamengo. faz isso. Você é lindo, Flamengo. Mozelli, o Flamengo passa A ou não? gente torce, deixa eu ajudar o Flávio também um pouco. Você tá torturando o Flávio. Eu tô falando do Flamengo. Ele, eu tô falando do ele Flamengo, veio aqui não pra do fazer Flamengo. uma pirotecnia hoje. A gente, Tá demais. O Flávio tá no mesmo pensamento meu. A gente tá torcendo para quem? Pro Flamengo e pro Grêmio, que abre vaga para outros times na Libertadores, que seria muito legal. Mas, nesse caso, eu vi o Júnior Barranquilla jogar também. Se o Flamengo jogar E do o jeito que o tá Flamengo tá jogando, o Flamengo não tá... passa. Você não acabou de passa. dizer que o Flamengo não joga nada Não e passa. Eu agora não falei começa. nada, eu tô Falou, quieto aqui, eu não- Uma vez Flamengo, agora começa toda Tá essa nervoso. conversa. O que ele fez para você? Para hoje. que Flamengo, ele fez pra nada é você? mais bonito que o Maracanã lotado e a torcida do Flamengo. Quero saber o seguinte, 33ª rodada vai pegar fogo quarta-feira, começam os jogos, rápido que o tempo urge aqui. Ponte Preta e Grêmio, Flávio, quanto vai ser? 1-1. 1-1, Mozelli? 0-0. 0-0. Ava, pra mim vai ser 2-2. Avaí e Bahia. 2-2. 1-0 Bahia. Pra mim vai ser 1-0 pro Avaí. Atlético Paranaense e Corinthians, Mozelli. Que é o que interessa. Empate, 0-0. 0-0, Flávio. 1-0 pro Atlético. 1-0 pro Atlético. Pra mim vai ser 2-2. Vitória e Palmeiras, Flávio. 2-1 Palmeiras. 3-2 Palmeiras, 1-1. Mozelli. 1-1. 1-1. Santos e Vasco. Santos. Santos. 1-0. 1-0. Santos 4-1 no Vasco. 3-1. E Santos. São Paulo e Chapecoense. 2-0 São Paulo. O jogo vai ser no Pacaembu. quinta-feira, 2-0 20 São horas. Paulo. 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo. 3-1 para o São Paulo. Olha, hoje o programa foi... Vocês estão muito nervosos. Depois de um derby, olha o que Você acontece. pilhou, você pilhou. Ninguém para, parecido ninguém para. Mozelli, você quer mandar abraço para quem? Manda um abraço para tua galera aí, a galera da Ponte São João. Um abraço para todos vocês que acompanham o nosso programa. E aí, Mozelli? Um abraço para os sanjoanenses todos, para a turma, o pessoal da Vila Progresso, da Vila Ares, que a gente encontra pela rua, todos os amigos que assistem o programa. Um abração para todos aí, muito obrigado. Menino abraço, Ah, olha tem o um- sorriso tem dele um quando ele monte. manda abraço. Jaime, olha Tem o um sorriso monte. dele. Tem um monte. Ele vai em festa, Você né? quer fazer... Vai festa todo dia, né? Eu vou nas festa, festas, evento, faz amigo. festa, é barraca de São João. Vai, Flávio, manda um abraço que o Aparecido tá brigando com a gente. Vamos lá. Quero mandar um beijo, não um abraço para os meus filhos, Jean e Júlia. E um abraço pro pessoal de fora que assiste a gente, ó. Para a Fran, pessoal lá de Campinas, lá do CAEP de Campinas. O Hugo Júnior e o João Paulo estão em Caruaru acompanhando o programa. O Randra e o Rafael em Maringá. E o Luiz Carlos
e o pessoal do Clube Urapuru aqui de Jundiaí. Um abraço e obrigado por assistir a gente. Estamos fechando mais um Placar Eletrônico. Um abraço para o Aldrey de São Bernardo Santista, o dono aqui do Cartola Carretilheiros. Aldrey, o Santos ainda pode ganhar. Tem pouca chance, mas ainda pode ganhar. Aldrey, você falou que ia me mandar uma pergunta e não mandou, Pois hein? Pois é. Um abraço, o Placar Eletrônico fica por aqui. Essa semana tem muito Brasileirão. Valeu, galera! Obrigado! Valeu.